Olá, tudo bem? Como que você está? Tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez para refletir sobre como lidar com as emoções, como lidar com o medo. Já fizemos outras partes do medo e vamos dar sequência hoje, mas não esqueça de curtir, comentar, compartilhar essa informação com as pessoas que você tanto aprecia. Vamos lá. Então, a parte 3, lidando com o medo. Lidando com o medo. Nós já falamos um pouquinho a respeito do medo e vamos dar essa sequência. Nós estamos falando isso com base no livro da Ellen Goldwhite, escritora americana. Às vezes, ocorrem contrariedades em nossa vida. Isso é normal. Você está no mundo, problemas você vai ter, eu tenho. Às vezes você não concorda com tudo que ouve, com tudo que... Até o que você fala, às vezes você não concorda. Ou concorda no princípio, depois questiona isso, não gosta da resposta, mas a gente tem que entender o seguinte, que às vezes ocorrem contrariedades especiais para testar a minha e a sua paciência. É importante dizer que a fé ela se fortalece através do sério conflito entre a dúvida e o medo. Nós já mencionamos aqui que é necessário ter fé para agradar a Deus, é necessário ter fé crendo que Ele vai nos ajudar, que Ele vai livrar o medo da nossa vida. É necessário ter fé para a gente ser uma pessoa melhor. É necessário ter fé para a gente desprender do nosso eu e entregar tudo nas mãos de Deus. E aqui no livro ele traz que a fé se fortalece do conflito entre a dúvida e o medo. Quantas e quantas tempestades, provações, quantos problemas fuzilam os terríveis relâmpagos e as ondas que se avolumam sobre a nossa cabeça. Sozinhos combatemos essa tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que pode nos socorrer. Alguém que pode nos socorrer. É Deus que pode nos socorrer. Nós acreditamos em nossa própria força, até que nos foge a esperança. E vemo-nos quase a perecer. Nós devemos confiar em Deus. Esse alguém é Deus. Não devemos confiar na nossa própria força. A confiança em Deus vai gerar fé, primeiramente, e depois esperança para cada um de nós. Toda manifestação do medo, agitação ou impaciência, até uma falta de simpatia, pode fazer pender o fiel da balança que oscila entre a vida e a morte e causar a descida à sepultura de um doente que de outra forma poderia ter se curado. O livro traz o texto ainda: entreguemo-nos então os nossos deveres, entregue os seus deveres a Deus, todos os problemas, dificuldades, as dúvidas, os medos, certos de que Ele trará para cada um de nós bênçãos, livramento. Ele nos tirará dessa cilada, desse problema. Quando houvermos aprendido, é uma questão de treinamento, é uma questão de treinar, de pensar, de esquematizar a mente para confiar mais em Deus. Ah, mas eu não confio em Deus. Não tem problema isso. Comece a falar com a sua mente. Vamos testar uma confiança. Vou testar confiar em Deus. E conforme o tempo, Deus vai te mostrando a melhor forma de segui-lo. E a desconfiança do passado, chega um momento que ela sai. E você vai ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida de
paz. Mas para a gente ter acesso a toda essa informação gratuita que Deus concede para cada um de nós, essas bênçãos, nós precisamos orar, pedir a Ele, lançar a Ele, nele, todos os problemas. Porque em Efésios 3:20 diz que Ele pode muito mais, de forma abundantemente. Em Efésios 3:16 ainda diz o seguinte: Ele vai fazer tudo segundo as riquezas da sua glória. Riqueza da sua glória. Em Efésios 1:19 diz que é a operação da força do seu poder. Então Deus pode nos trazer bênçãos, Deus pode nos trazer a sua glória hoje em nós, porque Ele é onipotente, Ele tem a força necessária para nos ajudar, para nos proteger, para nos guiar de todo perigo e de todo mal. O medo, um ponto muito interessante para a gente observar. O medo, ele acompanha muitas vezes a culpa. O medo acompanha a culpa. Temos que estar atentos quanto a isso, porque a sua culpa, o ato de fazer coisas erradas, isso vai gerando culpa, isso vai causando medo. A alma que está livre de pecado não deseja esconder da luz, conforme o livro Patriarcas e Profetas. Então, se eu estou com Deus, se eu não peco, se eu não tenho culpa, Deus pode me abençoar, pode me ajudar. Eu não vou ter receio de estar próximo dele. Eu não vou ter receio de pedir para ele bênçãos, o acompanhamento, o livramento, a fé. Em Salmos 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, o anjo de Deus, ele vai estar sempre ao seu lado. Se você temer a ele, ter fé nele, ele sempre vai te livrar de todos os perigos, de todo o mal, de toda a culpa. Em Atos 27:34, ainda diz o seguinte, um verso maravilhoso, que Paulo afirmou aos seus companheiros, dizendo, nenhum cabelo sairá da cabeça de qualquer de vós, sem antes que Deus saiba. Se ele sabe a quantidade de cabelos que eu tenho aqui, ó, também sabe a quantidade de cabelos que você tem. E nenhum cabelinho, nada, vai cair sem que ele tenha conhecimento. Em João 17:15 diz que não peça que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É Jesus falando para cada um de nós. Ele quer nos livrar do mal. Ele quer nos dar uma nova forma de viver. Em João 16:33 diz o seguinte, Jesus dizendo mais uma vez, olha, no mundo você vai ter problemas, você vai ter aflições, vai ter desavenças, vai ter raiva, medo, ansiedade, angústia e outros males emocionais, sociais que estão na minha e na sua vida. Mas a promessa dele para nós é o quê? Tem de bom ânimo, tem de alegria, porque é uma provação. Porque assim como Jesus disse que haverá provações, você tem que estar feliz com isso, porque se Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer. Essa é a promessa. E se Deus, Jesus Cristo, veio aqui nesse mundo, morreu por nós, nos ajudou, nos deu um padrão, um exemplo que deve ser seguido, nós temos que seguir sempre, não é o papa, o pastor, o ancião, não, temos que seguir a Deus, Jesus Cristo. O padrão, o modelo sempre é Cristo. Ah, alguém está me criticando, está me deixando triste. O padrão sempre será Cristo. E não o irmão, o amigo, porque seres humanos são falhos, são pecadores. E se você focar muito nele, no pastor tal, uma hora ele cai, você também cai junto. Por isso que é importante lermos no manual de vida, que é a Bíblia, e confiarmos exclusivamente em Deus, em Deus. Essa que é a proposta. Olhe para fora de si. Olhe para fora de si mesmo. Larga de ficar preocupado só com você, com seu orgulho, com o seu egoísmo. Olhe para fora de si mesmo, para Jesus, olhe para Jesus. Saia de você e olhe para Cristo. Reconheça que você é um pecador e que ao mesmo tempo tem o privilégio de depender
dele. Então eu preciso reconhecer, aqui é um sinônimo de humildade. Eu preciso depender. Como que eu dependo dele? Por intermédio da fé, crendo nele. Se eu creio ou não no momento, creia. Depois vai ter dependência com Cristo, com o nosso Salvador. E então ele quer que cada um de nós, porque estejamos com ele, porque ele veio buscar os perdidos, não veio buscar os perfeitos, os impecáveis. Ele veio buscar todos que o aceitam. Não exalte seus sentimentos. É um ponto bem interessante que vale a pena destacar aqui. Não exalte seus sentimentos, falando deles e o adorando-os, quer sejam bons ou maus, tristes ou animadores, porque o coração, a emoção são enganosos. Então, não cabe eu falar, exaltar tanto de amor que eu tenho, né? Um sentimento positivo, uma emoção positiva, como também não cabe exaltar o ódio. Entenderam o que a mensagem está trazendo aqui, a mensagem do livro? Não exalte seus sentimentos, falando deles e adorando-os, quer sejam bons ou maus, tristes ou animadores. Jesus Cristo nos convida a ir até Ele para tirar de nós, cansados, o ombro, o peso que está aqui, essa carga do pecado, da culpa, da dor, do medo, da raiva, da angústia. E todo esse peso que está aqui em cima da minha cabeça, da sua cabeça, ele quer tirar todo esse combo e falar, meu filho, aqui, ó, entregue para mim, entregue para ele. Entregue para ele, porque o seu jugo, porque ele tem capacidade maior, estrutura melhor para aguentar esse seu fardo. Ele tem capacidade para transformar um fardo pesado que está na sua vida em algo leve, suave, tranquilo. Mas para isso você precisa crer, você precisa ter fé, precisa ter fé. Exponhamos-nos continuamente ao Senhor nossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não vamos conseguir sobrecarregá-lo nem fatigá-lo, porque ele é forte, ele é poderoso. Seu coração amorável se comove com as nossas tristezas, até mesmo a menção delas. Levemos a ele, a Cristo, tudo, tudo, tudo que nos causa incômodo. Vou repetir. Levemos a Cristo tudo que nos causa incômodo. Para que eu ficar brigando, lutando contra isso? Entregue nas mãos de Deus, porque o fardo dele é leve e suave. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma lhe atormentar o espírito. Nenhuma alegria possuí-lo. Nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios, sem que seja observada por nosso Pai. Então ele sabe, e ele quer que você faça conexão com ele por intermédio da oração. Mas para isso você precisa ser humilde. Para isso você precisa entregar tudo a ele, os seus temores, os seus pesares, as suas tristezas, as suas necessidades, porque ele tem amor por nós. Mas você precisa de humildade. Se você tem, o Espírito está te atormentando, se a sua alegria já se foi, se os seus lábios já cansaram de pedir, ainda assim, temos que pedir para Deus, porque Ele pode nos curar, Ele pode nos salvar, Ele pode nos ajudar. Você deve trabalhar com cautela e observar períodos de descanso. Assim procedendo, reiterar o vigor físico e mental e tornará seu trabalho muito mais produtivo. Medo, angústia, tristeza, ansiedade, tudo isso será dissipado se você tiver humildade, pedir para Deus, ter fé, e todo esse combo, todo esse problema, ele vai pegar para si e vai resolver. Não vou precisar gastar muita energia com isso. Deus quer te dar paz. Deus quer te dar tranquilo. Mesmo que o mundo seja agitado,
problemática, ainda assim, Ele quer te ajudar. Mas para isso você precisa aceitar, você precisa crer exclusivamente nele. Que Deus nos abençoe e que você também possa curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E até próximo, se Deus quiser.